Capítulo 26. Mateus. Subtítulo: A conspiração contra Jesus. Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Subtítulo: Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja preparado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Subtítulo: O preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Subtítulo: A última Páscoa e a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, a certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Celebrai a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá come comigo na tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. E, depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Subtítulo: Jesus prevê que Pedro o negará. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei.
Jesus lhe disse: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lhe respondeu: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Subtítulo: Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormes e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Subtítulo: Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu pai e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão naquela hora: Saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Subtítulo: Jesus perante o Sinédrio. E aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro o seguiu, de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas, por fim, compareceram 2 e disseram: Ele afirmou: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado. E o sumo sacerdote disse-lhe:
ordeno que jures pelo Deus vivo e nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: é como disseste. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu digno de morte. Então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos, e outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Subtítulo: Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E, jurando, ele negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27, Mateus. Subtítulo: o suicídio de Judas. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo resolvido em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso, até o dia de hoje, aquele campo é chamado Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Subtítulo: Jesus perante Pilatos. Jesus ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: é como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião, havia um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: qual destes quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E, estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele.
Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: Que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: Que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas, pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: Sou inocente do sangue deste homem. Isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhes soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Subtítulo: Jesus é ridicularizado pelos soldados. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E, despindo-o, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Viva o rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Subtítulo: A crucificação. Ao saírem, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sortes sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Repartirão entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tirarão sortes. E, sentados ali, o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E dois ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem. Porque disse: Sou o filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados, e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: É verdade, este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia para ouvi-lo, também estavam ali, olhando de longe. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Subtítulo: O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo, de linho, e depositou-o em um sepulcro novo, que havia escavado na rocha. E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mas ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. Subtítulo: A guarda do sepulcro. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: Ele ressuscitou dos mortos. E assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhes disse: Tendes uma guarda, ide e dai-lhe a segurança que puderdes. Eles, então, foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. Capítulo 28. Mateus. Subtítulo: A ressurreição. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eu vos avisei. Elas, então, saindo apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia. Lá me verão. Subtítulo: Os guardas do sepulcro são subornados. Enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E, reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: Os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Subtítulo: Jesus aparece aos discípulos na Galileia, a grande comissão. E os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara.
Quando o ouviram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos.